Vamos para a palavra de Deus. Vamos ver o que o Senhor quer falar conosco através do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Então vamos para a palavra do Senhor. Vamos observar a palavra de Deus nesta noite. O Senhor colocou uma palavra ao meu coração e foi confirmada porque Deus usou a vida do irmão Adalto para estar ministrando essa palavra durante esses dias na escola bíblica. A parábola do filho pródigo. E o Senhor tinha trazido essa mensagem ao meu coração através do Espírito Santo e eu tinha preparado essa mensagem. E eu assisti a ministração do irmão Adalto, uma confirmação de Deus através da palavra do servo do Senhor. E eu queria dar uma explanada nesta passagem. E o título da mensagem de hoje é: Viva, receba a herança do mundo. Morra, receba a herança de Deus. É meio estranho, não é? Viva, receba a herança do mundo. Morra, receba a herança de Deus. Por que isso, meu querido? Por que isso, meu amado? Viver para o mundo é receber a herança do mundo, mas morrer para o mundo é receber a herança de Deus. Então está aí a explicação. Viver para o mundo é receber a herança do mundo, mas morrer para o mundo é receber a herança de Deus. O versículo-chave está lá em Lucas 15, 11, parte B. O versículo-chave está lá na parábola do filho pródigo, Lucas 15, versículo 11, parte B, que diz assim: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os bens. Então o filho pede a parte da herança para o pai. E o pai, por bem, repartiu a parte da herança. E o Senhor falou ao meu coração, e eu fui pesquisar, mas a herança, ela é uma parcela do patrimônio de alguém que faleceu, transferida por lei às pessoas alencadas como titulares de direito. Portanto, aqui teria que haver uma morte, ou seja, a morte do pai. E não houve. Então são pontos que a gente tem que parar, e a gente tem que parar e pensar nesta mensagem, nesta palavra de Deus. O filho pródigo nos dá um entendimento do plano de redenção de Deus. Mas como assim? Nós vamos entender o plano de redenção de Deus, né? De Deus, porque aquele pai ali simboliza o nosso Deus. O plano de redenção de Deus para a humanidade que saiu de casa, ou seja, lá do jardim do Éden, a casa que Deus preparou, ou seja, se afastou de Deus pela desobediência, pela concupiscência dos olhos, que foi pelos olhos aonde o inimigo chegou até o homem. Porém, Deus mostra o seu amor, esperando que voltemos, que nós voltemos a Ele, indo ao nosso encontro, como está lá no contexto desta parábola, no versículo 3 a 10, a parábola da ovelha perdida e a parábola da dracma perdida, são um contexto da parábola do filho pródigo. Então, é uma mensagem também de redenção de Deus para nós. A mensagem do filho pródigo nos dá o entendimento do plano de redenção de Deus. Pois vamos entender que essa mensagem era diretamente para aqueles que se achavam ser os experts nas palavras, mas tropeçavam na mesma pela soberba, pelo orgulho, a saber, esses dizeres, essas parábolas para os fariseus e para os saduceus. O pai, ou seja, Deus, estava morto dentro do coração daquele jovem. Para aquele jovem, o pai estava morto. E para muito, Deus está morto dentro do coração deste jovem que saiu de casa. Mas vamos ler Lucas capítulo 15, versículo 11. Certo homem tinha 2 filhos.
O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me cabe. E lhe repartiu os haveres, ou seja, a herança. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos, ou seja, a cuidar de porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas ou bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho. O pai, porém, disse ao seu servo: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamos-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar. Então aqui nós temos entendimento. Este homem, ele tinha 2 filhos. O mais moço, ele sentiu no coração dele que queria a parte da herança e resolveu partir. Mas o pai estava vivo, mas ele, na verdade, já sentia que dentro do coração daquele filho, ele já estava morto, porque existia um vazio dentro do coração daquele filho. Lá em Lucas 8, versículo 14, fala sobre a parábola do semeador. A semente caiu, mas os espinhos sufocaram. Ou seja, os deleites, as riquezas da vida começou a sufocar o coração daquele jovem moço. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Ali desperdiçou os seus bens vivendo dissolutamente. Dissolutamente, um mau costume, uma atitude de mau exemplo. Em Tiago 1, 22, a palavra diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. O porquê disso? Porque aquele jovem ouvia a palavra de Deus, mas não praticava a palavra de Deus. Então existia um vazio dentro do coração dele. Mateus 4,4: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Por quê? Porque havendo ele gastado tudo e havendo fome naquela região, ele começou a padecer necessidade, porque os olhos deles estavam sobre as coisas visíveis, sobre as coisas que satisfariam os desejos carnais. E depois a palavra de Deus nos diz que ele foi e chegou a alguns cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. A gente entende aqui que faz uma simbolização, do diabo como um criador de porcos. Apacentar porcos era um sinal de humilhação. O porco naquela época era um animal amaldiçoado. Portanto, as pessoas que tratavam, as pessoas que cuidavam, que criavam, eram mal vistos. Era um sinal de humilhação. E fala sobre as alfarrobas, as bolotas, que ele sentia vontade de comer, As bolotas, elas nos dão o entendimento do alimento impuro, a palavra de oposição contra Deus. As comidas dos porcos satisfaz a obra da carne. Então, assim, aquele moço, ele saiu e começou a ser escravizado pelo diabo, e começou a comer a comida de porco, ou seja, começou a entrar dentro do coração dele ainda mais a palavra, as coisas do mundo, as imundícies.
e ele começou a ser totalmente humilhado. Então nós temos esse entendimento pela palavra de Deus. Mas tornando ele em si, diz lá no versículo 17: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Porque lá em Salmo 119, 10 e 11 fala: com todo o meu coração te busquei, não me deixe desviar dos teus mandamentos, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então ele não tinha a palavra de Deus dentro do coração dele, e ele começou a padecer, ele começou a sofrer. No versículo 18, né, de Lucas 15, a gente está lendo a parábola do filho pródigo, fala: levantar-me-ei, irei e ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante a ti. Ele olhou para trás e viu o caminho de destruição, o cair. Irmãos, o se afastar de Deus não começa de uma hora para outra. Aquele moço, com certeza, ele já vinha vindo, né, durante muito tempo, com aquele vazio dentro do coração dele. Mas vamos prosseguir aqui. E ele disse: já não sou digno mais de chamado seu filho, faz-me como um dos seus empregados. Porque ali ele caiu em si, porque a arrogância impede as pessoas de confessar os pecados e pedir perdão. Os Salmos 51, 16, 17 fala: pois não desejas sacrifício, senão eu os daria, diz o salmista. Tu não te deleita em holocausto. O sacrifício para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Então o que o Senhor quer, na verdade, é um coração voltado a Ele. Então ele começou a cair em si. O 20: e levantando foi para seu pai, e quando ainda estava longe, o seu pai o viu e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e beijou. Faltou um discernimento para esse jovem e a reflexão. Por quê? Porque em 3 momentos da vida ele devia ter tido discernimento, ouvido a palavra de Deus. Primeiro, dentro de casa, não valorizou a palavra. Segundo, saindo de casa, iludido pelo mundo. E terceiro, fora de casa, sendo escravo do inimigo. Mateus 7, 26, 27 diz: e aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, né? Então, e fala: desceu a chuva, correu rios, assopraram um vento e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. O 21, o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado de seu filho. 1 João 1,9: se confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. E o pai disse ao servo: trazei depressa a melhor roupa, vestilho e pondo um anel no dedo da mão, e alparcas nos pés, ou a sandália nos pés. Aqui a gente tem a roupa que cobriu a vergonha daquele moço, daquele jovem, o anel que devolveu a autoridade para ele, e as sandálias, a alparca que dá a estrutura, ou seja, a palavra. Mas o principal, tornou a ele a mostrar a humildade que ele tinha que ter no coração. Trazei o bezerro cevado, matai-o. Aqui fala sobre banquete, que nós temos que estar na presença de Deus, na casa do Senhor, para participar da mesa, participar do banquete da salvação, né? Mas tem aqui um detalhe, meu querido, né? Por que que essa parábola enfatiza, e as demais dos contextos, as outras 2 parábolas, dracma perdida e a parábola da ovelha perdida, por que que Jesus explanava isso e o foco era os fariseus e os saduceus? Por quê? Porque mesmo voltando à igreja, mesmo as pessoas estando dentro da igreja, não significa voltar para Deus. Em Salmo 139, o 7 e o 8 diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, lá tu está. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali está também. Exemplo, Jonas fugia, tentava fugir de Deus, fugindo de Deus, mas estava perto da palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus estava no coração dele, mas não queria se relacionar com a palavra, não queria se relacionar com Deus. Nós temos esse exemplo. Agora tem um detalhe também, meu querido. Aqui na parábola do filho pródigo, tem um detalhe que fala sobre o irmão mais velho.
Esse irmão mais velho, nós temos algo a explanar sobre ele, porque fala aqui no versículo 25: e o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto da casa e ouviu aquela música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou o que era aquilo. E eles lhe disse: veio teu irmão, e o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu salvo e são. Mas ele se indignou e não queria entrar. Aquele irmão mais velho, ele estava na casa do pai. O que eu quero dizer com isso? Ele estava dentro da igreja, mas estava tão longe do pai quanto o irmão que saiu. Em Hebreus 2, versículo 1 e 3 fala: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum não nos desviemos dela. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, o qual começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então, as pessoas muitas vezes, o fato de elas estar congregando não significa que ela está na presença de Deus. Muitas vezes essa pessoa está com um vazio dentro dela, e muitas vezes o inimigo, o criador de porcos, ele pode até fisgar essas pessoas. Ele pode até induzir essas pessoas com as bolotas, com as alfarrobas, com as palavras que vai de encontro à palavra de Deus, satisfazendo os desejos carnais. Por isso que o Senhor Jesus, ele alfinetava os fariseus e os saduceus, aqueles que conhecia, que parecia que conhecia tanto as escrituras, mas no fundo não tinha entendimento e discernimento das mesmas. E aqui fala assim, para a gente dar uma explanada, para a gente estar encerrando. E saindo o pai, estava com ele, mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Aqui, irmão, ele não olhou com um olhar de compaixão, ele não olhou com um olhar de amor para aquele seu irmão mais novo. Muitas vezes acontece isso no meio do povo de Deus. As pessoas estão tão com os olhos voltados ao meio social, a status, estão com os olhos voltados a estar acima dos outros, com cargo hierárquico, querendo se aparecer para homem, mas está totalmente escondido de Deus. Então faltou essa íntima compaixão por parte do irmão mais velho. E olha que ele estava na casa do pai. Então a palavra do Senhor diz em Lucas 10, 40, 41, 42. Aqui tem uma passagem na Bíblia que fala sobre Marta. Fala: Marta, porém, andava distraída em muito serviço, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Disse-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. A gente entende o que aqui, irmão? Tem tantas N coisas para fazer? Tem. Coisas que há necessidade de fazer? Sim. Outras que não há? Sim, também. Tem tantas coisas que não precisamos fazer, porque muitas vezes a gente quer fazer para se aparecer e não há necessidade. Mas o que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer para Jesus. O que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer para o nosso Deus, para o nosso Pai, porque só assim Jesus, o nosso Pai, está vivo dentro do nosso coração, dentro da nossa casa. Porque muitas vezes Ele está morto no coração de muitas pessoas. E as pessoas começam a exigir o direito da herança, o direito das coisas. Então, como diz o título da mensagem, que a gente explanou logo no começo,
Viva, receba a herança do mundo. Morra, receba a herança de Deus. Viver para o mundo é receber a herança do mundo, mas morrer para o mundo é receber a herança de Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Uma explanada aqui, meus queridos. Ninguém precisa sair do caminho, ou seja, daquele caminho que te leva até Deus, o Senhor Jesus. Ninguém precisa sair para o mundo para ver mudança. Tem que se relacionar com Deus. Não precisamos pagar dívida trabalhando para o diabo. Já foi pago por Jesus lá na cruz. A herança do mundo, obtida ali no jardim do Éden, no cair do homem, o pecado, sem relacionamento com Deus, pode acontecer na vida de qualquer um, fora da igreja ou dentro da igreja, não importa. Voltar-se para Deus, para participar do banquete, como está ali em Apocalipse 3:20. Então, o entendimento que a palavra de Deus nos dá, meu querido, entendimento é esse: a gente tem que viver piamente fiel a Deus, porque senão nós somos aquele filho que saiu da casa do Senhor, pode ser dito igreja. Nós podemos também ser aquele filho que está dentro da igreja, mas não tem Deus no coração, não tem uma visão de compaixão. E também a gente tem um entendimento que na queda, no jardim do Éden, foi ali que o homem saiu, e o Senhor, pela misericórdia dele, pela compaixão dele, ele está buscando a sua ovelha, ele está procurando a sua dracma, ele está atrás do filho pródigo. Então, é esse entendimento que a palavra de Deus nos deu nesta noite. Eu espero que você tenha entendido, no nome do Senhor Jesus. Para gente viver uma vida na presença de Deus, a gente tem que morrer para as coisas desse mundo. Viva, receba a herança do mundo. Morra, receba a herança de Deus. Viver para o mundo é receber a herança do mundo, mas morrer para o mundo é receber a herança de Deus. Glória a Deus, louvado seja Deus. Vamos para a parte do recado.